Oi, hoje eu vim falar de moi. Isso, de mim. Calma, nós também vamos falar de você. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de eus que formam a nossa personalidade e o uso desse contexto na palhaçaria. Eu sou a Nina Rocha. E eu sou Mimosa Moá. E esse é o Laboratório de Palhaçaria Sistêmica. Tem uma câmera dentro? Parte 1. O pensamento sistêmico. Para facilitar o entendimento, nessa aula eu resolvi compartimentar o conteúdo. Então agora nós vamos falar sobre palhaçaria sistêmica. Palhaçaria sistêmica é uma forma de pensar e atuar em palhaçaria. Não é um processo terapêutico. A palhaçaria sistêmica é um processo de investigação prática no campo da comunicação em arte. É um processo investigativo das nossas formas de autoexpressão que reúne 3 sistemas. O sistema histórico da palhaçaria, o nosso sistema familiar, que exerce grande influência sobre o nosso comportamento, e o sistema complexo de eus, que forma o nosso grande eu, que é quem vai se expressar no campo da palhaçaria. Nós estamos falando de uma forma de pensar, do pensamento sistêmico, que lê a existência como um conjunto de sistemas. Sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas. O que é um sistema? A definição nos dicionários são variadas. Vamos ficar aqui com as que mais nos interessam para fundamentar o nosso tema. Padrão representativo do hábito de cada indivíduo. Conjunto de aspectos morais, políticos ou econômicos de uma sociedade. A partir do pensamento sistêmico e de uma linha histórica de palhaços e palhaças de séculos anteriores ao XXI, vamos observar a disposição do conjunto de elementos e normas morais da sociedade vigente, patriarcal, que influenciaram o desenvolvimento da palhaçaria. Organizando visualmente o sistema tradicional, traremos à luz da compreensão a proposta da palhaçaria sistêmica, de integrar os valores, os conceitos e a existência feminina, com o uso de exercícios desenvolvidos pelo laboratório. No laboratório, nós fazemos experiências para modificar o sistema histórico da palhaçaria. Ousado, né? Acontece que esse sistema excluiu a participação de mulheres durante muitos anos. E a nossa intenção é abrir espaço para integrar essas características, esse olhar, esse conceito feminino em relação ao mundo e a influência que o feminino exerce na formação do comportamento humano, tanto de mulheres quanto de homens. Essas características femininas foram negadas na palhaçaria, que tem um sistema tradicionalmente masculino, e o feminino era abordado mas de uma forma satírica e com muito preconceito. Revisão aprofundada da parte 1. A relação Branco e Augusto, que surge da palhaçaria tradicional, pode ser compreendida e praticada de forma sistêmica ou cartesiana. A comparação a seguir nos dará mais uma pequena noção do que a palhaçaria sistêmica pretende.
Pensamento sistêmico é sobre o que acontece entre as pessoas, instintivamente. As regras se estabelecem a partir da conexão. As regras morais se estabelecem de diferentes formas em cada relacionamento, de acordo com o propósito relacional. E isso ativa um eu específico, com diferentes características comportamentais. No pensamento cartesiano, o processo é mais importante que as pessoas envolvidas. Duvida de tudo, exclui a opinião e as experiências humanas, as vê como guias de mérito duvidoso, busca uma verdade absoluta que não possa ser posta em dúvida, a partir da razão pura e isolada. Este é o método de pensamento do patriarcado. Resumindo, pensamento sistêmico inclui, é fenomenológico. Explicaremos isso um pouco mais adiante. Os participantes definem os processos e criam na interação a estrutura. O pensamento cartesiano exclui, é puramente racional. Os processos são fechados e inflexíveis, definem a estrutura e moldam os participantes a um único padrão. Parte 2. A sistêmica na palhaçaria. Linha histórica dos homens na palhaçaria. A seguir veremos elementos históricos e princípios normativos pautados no sistema social patriarcal, que formaram um conjunto de ideias solidárias entre si, criando códigos específicos e bem masculinos para a função da palhaçaria, que excluíam a participação de mulheres e a visão de mundo feminina. Aqui, estas informações estarão dispostas de forma a viabilizar o nosso estudo e facilitar a compreensão do tema. Vamos lá! O que veio primeiro, o circo ou o palhaço? O circo é bem mais recente. O palhaço é uma figura ancestral. Aqui vou mostrar algumas fotografias que vocês podem encontrar no Google, digitando palhaço sagrado, tribo de palhaços, palhaços na antiguidade. Esse aqui é um Rochua, palhaço sagrado. Também existe a figura do palhaço indiano de Koshare. Os Koyenshi, considerados um povo clown, utilizam a figura com aspectos diferentes, atuando numa inversão de suas qualidades. Esse tipo de palhaço tem uma função social muito clara em sua tribo. E ainda o Charivari, um tipo de evento em que toda a comunidade usava máscara, e foi descoberto em algumas pinturas muito antigas. Mas nós não vamos aprofundar nisso aqui, tá bom? Se você quiser, procura o tema que você vai encontrar mais informações. E então começamos com Joseph Grimaldi a encontrar na história as figuras de palhaços que são relacionadas ao circo. Chocolat, Rafael Padilha, de Cuba. Vamos lembrar que daqui em diante, todas as datas presentes nessa tela são aproximadas. O nosso intuito não é fazer uma retomada histórica, mas apenas mostrar como todas as figuras de palhaço que ficaram famosas ao longo dos 2 últimos séculos, até chegar ao 21, são homens. Então, vamos seguir essa linha. Polidoro, José Manuel Ferreira da Silva. Fifi, Júlio Temperani, também brasileiro. Buster Keaton, bastante famoso no cinema. Joseph Frank Keaton. Joey Cranston. Família Landa, do início do século XX. Formiguinha. Tico Tico. Grok. Cardona. Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro brasileiro. Alcebiades Pereira. Carlitos. Stan Laurel e Oliver Hard. Chique Chique. Chinchorrão. Groucho. Alciate. Félix Adler. Piolim. Harold Clayton Lloyd. Albert e Periquito. Trio Fratellini. Fusarca. Carandache. Caraquinha. Mange. Charles Rivel. Peck Ripolin. Torresmo. Emmett Kelly. Arrelia. O Zozon. Oscarito. Chupetim. Picolino.
Ioiô, Dimitri, Biribinha, Yuri Kuklashiov, Tortel Poltrona, Oleg Popov, Pat Adams, Pepe Nunes, Tchakovati, Chuchu, Slava Polunin. É claro que faltaram muitos nomes nessa linha, mas adentrando o século XXI, nós vamos parar, porque mais uma vez, se você quiser continuar essa linha histórica, basta pesquisar na internet. Revelamos os palhaços presentes dentro de um período histórico. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema social vigente nesse período. As regras impostas pelos homens que sustentam ainda a irracional lei do mais forte. Cabe destacar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos homens, ou do masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos. No sistema social patriarcal, 1. As mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens. E 2. Os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. Ou eles querem que seja assim, mas... Sempre haverá um grande grupo de mulheres botando a mão na massa para dissolver essa balbúrdia. Vamos passar agora à próxima linha, incluindo as mulheres, para fazer aquele comparativo sistêmico. E eu deixo aqui na tela um resumo mais apurado desse tema do patriarcado para os que estiverem a fim de se aprofundar no tema. Basta fazer um print da tela, ampliar para ler mais tarde. E na descrição do vídeo você encontra a bibliografia que embasou esta pesquisa. Parte 3. A integração do feminino, da mulher palhaço à mulher palhaça. As próximas imagens vão completar a linha histórica, com a integração do feminino na palhaçaria. Vamos falar um pouco da participação de mulheres ao longo da história na sistêmica da palhaçaria? As mulheres iniciam como mulher palhaço, atuando por imitação e em substituição de homens, para quem todas as cenas eram criadas. Depois de algum tempo, passam a conquistar autonomia, através da construção narrativa, feita por e para a atuação de mulheres. Mas isso é algo bastante recente. A criação de novas dramaturgias integram definitivamente a mulher e a palavra palhaça no sistema e na cena da palhaçaria. Eu trouxe aqui a mesma linha histórica que vocês viram no quadro anterior, mas inserindo a história das primeiras palhaças. Bom, vocês vão ver que todos os palhaços iniciais são os mesmos. E fazemos uma pausa no Joey Cranston, o pai de Lulu Adams. Lulu deveria seguir os passos de sua mãe, que foi uma famosa equilibrista e fazia números com cavalos muito difíceis. Existe um cartaz muito conhecido pela internet. Essa é a mãe da Lulu. Mas a Lulu Adams não quis seguir os passos da mãe. Ela bateu os pés e persistiu para se tornar a primeira palhaça que conhecemos. Lulu vestia roupas um pouco mais delicadas e fazia alguns números curtinhos junto com o seu pai, inicialmente. Agora vamos falar de Felix Adler. Felix tinha um parceiro. Quando essa parceria terminou, Felix chamou sua mulher para trabalhar com ele. Mas antes de falar de Adélia, voltamos a Lulu. Lulu passou um tempo trabalhando sozinha, mas acabou casando-se com um palhaço, Albertino. E adivinhem, os dois passaram a trabalhar juntos, formando a dupla Lulu e Albertino. E não estando mais subordinada aos mandos de seu pai, estava agora acompanhada pelo marido. E continuando na linha histórica, temos Charlie Rivel, que ficou muito conhecido por usar em cena um clássico vestido vermelho e imitar gestos considerados femininos. Talvez isso tenha aberto ou despertado na consciência de mais mulheres a possibilidade de adentrar nesta função da palhaçaria como mulher e não imitando os homens. Só para seguir uma cronologia,
Voltamos agora a falar de Amélia Adler. Félix e Amélia. Lembra que um pouco lá para trás eu falei do Félix? Félix e Amélia casaram-se em 6 de março de 1948. Nos primeiros anos, a Amélia se contentava em acompanhá-lo no circo e fazer os seus figurinos. Então, por volta de 1954, Félix perdeu seu assistente e convenceu Amélia a ocupar o lugar dele. A dupla funcionou lindamente. Amélia teve algum destaque como a figura secundária dos shows de Félix e passou também a fazer participações em programas de televisão, mas não chegou a ter a tão sonhada autonomia e protagonismo feminino na palhaçaria. Bom, e chegamos agora a uma figura bastante famosa, quase mitológica na história do circo, a Anne Fratellini. A família Fratellini é muito conhecida na história circense. Anne Violette Fratellini e seu marido, pelo menos por um tempo, Pierre Eté, o palhaço ioiô. Ela é herdeira de uma lendária dinastia de palhaços. Anne Fratellini nasceu, deixou e voltou ao circo para se tornar uma das palhaças mais célebres na França. Com seu marido, o palhaço ioiô, e mais tarde com sua filha Valérie, antes de criar uma escola de circo em 1975, que se tornou uma das principais escolas patrocinadas pelo estado de seu país, a Académie Fratellini. Sua aparência não era feminina, mas também não parecia com a de um homem. Quando lhe perguntavam se seu caráter era masculino ou feminino, ela sempre respondia: os palhaços não têm sexo. Bom, não tem sexo, e nem é isso que a gente está defendendo ou discutindo aqui. Mas as pessoas que fazem os palhaços têm necessidades diversas, que às vezes deixam de ser incluídas e consideradas na construção de uma sociedade voltada apenas para um modelo de ser humano. Quando a sociedade é pautada por um padrão de pensamento exclusivo, construído sob a consideração de um único modelo de existência, os outros padrões e modelos possíveis deixam de ter espaço de expressão. E é o que buscamos aqui, que as mulheres tenham cada vez mais espaço de fala nesta função da palhaçaria, considerando inclusive as nossas ancestrais, retomando, trazendo para perto de nós o que elas diriam, o que eu posso dizer em honra àquelas que não puderam se expressar. Temos algumas outras mulheres dos séculos XIX, XX e muitas outras do século XXI. Eveta, Peggy Williams, Giulietta Masina, são alguns dos nomes que poderíamos citar e homenagear. Nesta linha histórica, vimos um início da participação de mulheres na sistêmica da palhaçaria, como foram se inserindo nesta função e modificando sua forma de atuação, que vem se fortalecendo no Brasil e no mundo em paralelo às conquistas político-sociais das ondas feministas. A palhaçaria pode e deve ser um lugar de fala de todos os feminismos. É isso que defende o Laboratório de Palhaçaria Sistêmica. A seguir, vamos ver como é que isso funciona na prática. Parte 4. Laboratório de Palhaçaria Sistêmica na prática. Na prática, o laboratório propõe um trabalho de resgate de memórias pessoais, em 2 planos. O primeiro plano é a consciência pessoal, que é a minha biografia, a minha história conhecida. O segundo plano é a memória do clã, a memória familiar. Para acessar a memória familiar, nós fazemos exercícios guiados que nos conduzem às nossas crianças, à nossa mãe, ao nosso pai ou às figuras que representaram o feminino e o masculino enquanto nós crescíamos e nos desenvolvíamos enquanto pessoas humanas. Nós estamos imersos num campo de memória da nossa família, dos nossos ancestrais. O laboratório pretende acessar esse campo de memória e trazer à tona através de exercícios de palhaçaria, para que essa memória se expresse de uma forma bem-humorada. E a partir daí, nós podemos escolher novas maneiras de nos expressar. Nesse caso, nós buscamos uma expressão bem-humorada, graciosa, poética.
O nosso eu central está imerso num campo de memória familiar, que constitui o nosso complexo de eus. O laboratório propõe alguns exercícios guiados que te levam em direção a esse complexo de eus, fazendo uma visita ao inconsciente familiar, uma visita a todas as pessoas que você já foi durante a sua estadia na Terra, até chegar a essa pessoa do presente. Bom, agora já pode ser passado, né? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Enfim, nós fazemos uma visita conduzida. É uma visita imagética, através de imagens, e também fenomenológica. O que é isso? Fenomenologia, em resumo, é explorar todo o fenômeno que acontece na consciência, tendo como referência o que esses acontecimentos despertam no corpo emocional e no corpo físico. Por exemplo, um exercício de meditação baseado em visualizações produz determinados efeitos que se expressam no corpo e nos sentimentos. Podemos usar estes exercícios para explorar formas de administrar nossas emoções e outros modos de nos expressar no mundo, para tomar mais consciência das infinitas possibilidades comportamentais que existem para nós, que estão disponíveis para nós. Mas vocês vão entender quando praticarem. Logo mais vai ter um workshop de palhaçaria sistêmica. Fiquem de olho nas redes sociais. Aí vai aparecer aqui as redes sociais. Essas práticas guiadas de retomada da memória e desse inconsciente familiar e do complexo de eus é levada depois para a cena, em exercícios de palhaçaria que já são bem conhecidos do público que trabalha nessa área. Exercícios de berlinda e outros como passar o riso, triangulação e diversos outros. Tudo isso é usado em conjunto com a prática sistêmica. No meu caso, essa experiência que eu resolvi chamar de laboratório de palhaçaria sistêmica resultou em uma família de palhaços, de uma mulher só, a família Muá. Foi a partir desses exercícios sistêmicos e das rotinas de palhaçaria que eu senti a necessidade de expressar outros conteúdos de mim. Esses outros eus começaram a se manifestar com tamanha força que eles precisaram de outra figura para poder falar. A minha primeira figura foi a Mimosa. Ela nasceu muito antes desse processo de palhaçaria sistêmica. Depois do laboratório, surgiram as outras figuras. A Dadi, a Ninosa, o pai, a família Muá, que representa o complexo de eus compartimentado em várias figuras. É isso que o Laboratório de Palhaçaria Sistêmica propõe, um aprofundamento no seu complexo de eus, de forma que você consiga levar para o palco, de forma bem-humorada, várias características da sua personalidade, que podem ser manifestas em uma figura só ou podem ser multiplicadas em várias figuras. Revisão aprofundada da parte 4. É importante frisar que as atividades do Laboratório de Palhaçaria Sistêmica são processos pré-expressivos, que vêm antes da cena, atividades que acessam conteúdos internos ocultos e os trazem à consciência de forma direcionada para usá-los como matéria de criação poética. Sistema complexo de eus, a consciência pessoal. Consciência pessoal. Biografia. Excludente, porém capaz de aprender a incluir. Defensiva, instintiva, busca sentido de pertencimento para sobreviver, essa é a palavra. Mantém apenas os iguais em pensamento, sentimento e forma. É essa consciência que dá lugar às divisões e às exclusões. Porém, ela é capaz de expandir-se para incluir toda a diversidade existente. Complexo de eus. Tomar consciência do todo que me compõe. Unificar para identificar o que quero manter como meu, como eu. Escolher com o que romper e o que nutrir. O eu que se expressa é uma construção, uma somatória de várias influências. Sistema familiar. A consciência do clã. Consciência do clã. Inconsciente. Guarde bem isso. Ela é
inconsciente. É parcialmente inclusiva. Exclui outros clãs e segue determinadas ordens para manter a coesão e o fluxo de existência. Essas ordens são de pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre o dar e o receber, e assentimento, que significa concordar com a vida como ela é. Consciência coletiva, também inconsciente, e parcialmente inclusiva, instintiva, amoral, invisível, muito maior do que a consciência pessoal. A consciência coletiva move as relações e agrega as memórias do clã e a memória pessoal. Todos que escolhem um mesmo modo de vida pertencem. Lembra da palavra inconsciente? Muitos aspectos do nosso comportamento e do nosso modo de vida estão nesse lugar inconsciente. Porém, aquilo que está na consciência pode ser ampliado. Ampliar a consciência. É isso, trazer à luz alguns aspectos que estão inconscientes. Quanto maior a consciência sobre as formas de vida e as diversas possibilidades de existência, mais inclusiva. Quanto maior a consciência sobre as minhas referências e as referências que eu ainda posso vir a ter, maior a possibilidade de expandir o meu modo de atuar em palhaçaria. O lema do laboratório é caminhar sempre em direção a um novo presente. O passado é lugar de referência e não de permanência. Os exercícios do Laboratório de Palhaçaria Sistêmica contribuem com os processos de formação ou de descoberta da palhaça e do palhaço pessoal, já conhecidos por quem atua nesse campo, e amplia as possibilidades de autoexpressão. Muito obrigada por ter ficado conosco até o finalzinho dessa aula. Agora que você conheceu um pouquinho do laboratório, eu quero te convidar também para conhecer a família Moá. Vem com a gente! A ciranda, cirandinha, já não quero ciranda. Vem, tira-me dessa roda. A roda do mundo é gira, mas em frente eu vou andar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Volta e volta inteira. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cada volta e volta inteira. Cada volta e volta inteira. O sol vem e traz o verão. A vó vai embora. Sempre a primavera. Mas as Posso tirar esse aqui? não, mas as mesmas flores não. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cada volta é volta inteira. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cada volta é volta inteira. Tu, 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 tu. Alô? Salonina, c'est mimosa. Je te manque? Que fais-tu? Em português, mimosa. S'il te plaît. Oi, Nina, é a mimosa. E você sentiu minha falta? O que você tá fazendo? Eu sei que é você, mimosa. Eu tô terminando de editar o nosso vídeo da aula. Eu posso te ligar depois? Vídeo? Aula? Ah, do PROAC 39. Aham. Nossa, e quanto que vai ser meu cachê? Vai ter toalha branca, né? Não, mimosa, não tem cachê. A primeira oficina é uma contrapartida para a secretaria. Não tem cachê, não tem toalha branca, não tem Ai, tô vermelha. confusa. Não, mimosa, não tem nada disso.
Nem um lanchinho? Também não, Mimose. Se eu não terminar essa edição agora, não vai ter nada. Écoute, Nina, écoute-moi. Tu as besoin de moi. Très beaucoup. Oui, besoin de moi. Tu n'es rien sans moi. Contraire, Nina, la prochaine fois, Nina, écoute-moi. Allô? Nina? Nina? Tu es là? Nina? La vache.